TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Então vejam que uma das grandes pautas do concílio foi a reflexão sobre a própria igreja, o mistério da igreja. E nós precisaríamos, a igreja precisaria aprofundar sua consciência sobre o que é este mistério. E exatamente a pauta do tema sobre a igreja dentro do Concílio Vaticano II foi definida através de um documento de uma constituição dogmática chamada Lumen Gentium, do latim Luz dos Povos. Cristo é a luz dos povos, assim se inicia esse documento importantíssimo do Concílio Vaticano II que reflete sobre o mistério da igreja. Exatamente, vejam, vamos fazer uma retrospectiva panorâmica sobre aquilo que a gente fez até agora. O primeiro capítulo exatamente desta constituição dogmática é o mistério da igreja. Nesse sentido, nós percebemos algumas ênfases eclesiológicas que estão presentes no texto para dizer que a igreja faz algumas opções dentro das diversas imagens que representam a igreja, que nos falam do mistério da igreja, que nos ajudam a entender em profundidade o que é esta comunidade de salvação, a qual nós denominamos igreja. No segundo capítulo desse mesmo documento, nós já passamos por esse percurso, estava o tema povo de Deus, né? Igreja, povo de Deus. Atenção, que aqui não se está diferenciando o padre, do papa, do bispo, do leigo, mas quando se fala povo de Deus no capítulo 2 da Lumen Gentium, está se referindo a todo o corpo eclesial, aos pastores, que são compostos pelas os três graus do sacramento, da ordem, o episcopado, o presbiterato e o diaconato, e também os religiosos e religiosas, os nossos irmãos e irmãs que nós falamos, né? E também os leigos, os cristãos leigos. Então, o segundo capítulo refletiu de maneira universal sobre o tema da igreja como povo de Deus. Um tema, aliás, muito caro ao contexto bíblico, remetendo ao Antigo Testamento. E agora, depois nós terminamos agora no programa passado, o terceiro capítulo da Lumen Gentium, que falava sobre a hierarquia, sobre esse ministério ordenado que serve o povo de Deus, configurados ao Cristo, pastor do seu povo. E agora nós vamos entrar numa nova fase, o quarto capítulo da Lumen Gentium, que fala sobre os leigos. Vamos disponibilizar agora um texto que fala exatamente sobre a vocação da maioria de vocês que nos acompanham agora. Vamos ouvir. Os leigos. O Concílio Vaticano, depois de ter enunciado as funções da hierarquia, de bom grado dirige o seu pensamento para o estado daqueles fiéis que têm o nome de leigos. Quanto se disse do povo de Deus, vale igualmente para leigos, religiosos e clérigos. Todavia, certas coisas dizem respeito de modo particular aos leigos, homens e mulheres, em razão da sua condição e da sua missão, e importa considerar-lhes os fundamentos com mais cuidado, em virtude das especiais circunstâncias do tempo atual. Os sagrados pastores reconhecem perfeitamente quanto os leigos contribuem para o bem de toda a Igreja. Sabem que os pastores não foram instituídos por Cristo para assumirem sozinhos toda a missão da Igreja quanto à salvação do mundo, mas tal maneira que todos, a seu modo, cooperem unanimemente na tarefa comum. É, pois, necessário que todos, professando a verdade na caridade, cresçamos em tudo para aquele que é a cabeça, Cristo, pelo influxo do qual o corpo inteiro, bem ajustado e coeso por meio de toda a espécie das articulações que o alimentam, através de uma ação proporcionada a cada uma das partes, realiza o seu crescimento,
em ordem à própria edificação na caridade. Lumen Gentium número 30. É muito bonito esse quarto capítulo da Lumen Gentium, que a gente vai descobrir a vocação, né? A vocação da maioria dos fiéis da igreja. Acho que 98, 99% da igreja, se nós formos falar numericamente, são os cristãos leigos. Eu faço questão, porque essa foi uma discussão que teve na Assembleia da CNBB, no documento que saiu sobre os leigos, né? Inspirado sempre, claro, no Concílio Vaticano II, teve a discussão desse termo leigo, permanece, não permanece, mas a decisão dos bispos foi de permanecer, mas colocando um adjetivo anterior ao leigo, cristãos leigos, né? Achei interessante a decisão. Normalmente nos documentos oficiais a igreja vai se referir aos leigos como cristãos leigos. Exatamente tudo isso quer dizer, a linguagem expressa muita coisa para nós. Vejam, nós estamos superando uma era na igreja. É uma era onde se centrou na hierarquia. Tudo girou em torno ou do papado, né? De modo geral, da hierarquia. Bem, sabemos que o Concílio Vaticano I, antes do Concílio Vaticano II, falou sobre as prerrogativas do Papa, sobretudo a partir dos seus poderes temporais. É um papado que está perdendo o seu poder temporal, né? E tem todo o contexto histórico que a gente não pode ignorar, e isso influencia também, né? Muitas das reflexões. Mas nós estamos superando uma era onde a igreja é centrada no clero, uma igreja clerical. Algum problema nisso? Há o problema se o assento é demasiado, porque você perde o equilíbrio do corpo eclesial, porque todos nós fazemos parte do corpo de Cristo, né? Eu digo sempre para os fiéis que falam: padre, é o senhor que vai celebrar a missa? Eu também, você também vai celebrar, porque quem celebra é todo o corpo, cabeça e membros, né? Todo o corpo da Assembleia Litúrgica forma o corpo. O corpo não pode ter sem pé, não tem corpo sem mão, não tem corpo sem dedo, como não tem corpo sem cabeça. O padre tem um ministério, ele preside a Eucaristia, mas é todo o corpo que celebra, né? Cabeça e membros. Então é muito bonito a gente ver a igreja, aos poucos, né? Diminuir esse assento demasiado sobre a hierarquia, tá? Que não quer absolutamente, de forma alguma, negligenciar ou negar aquelas que são prerrogativas próprias dos pastores da igreja, na dimensão do serviço, né? Hoje não cabe mais um padre príncipe, né? Que vive na canônica como se fosse o quê? Um castelo, uma torre. Não, hoje se fala muito, e Papa Francisco para nós é o modelo de sacerdote nesse contexto que nós temos hoje, né? De proximidade, que não é uma proximidade de mimetismo, mas ao contrário, é a kenosis do ministério, porque nós seguimos Cristo. E Cristo, de rico que era, se fez pobre, né? De santo e puro que era, se fez pecado, exatamente para mostrar o quê? A sua profunda solidariedade, né, com a nossa humanidade, E aqui a gente precisa muito de entender que por muito tempo se definiu o leigo como aquele que não faz parte do clero. Mas, meu Deus, que definição negativa é essa, né? Quem é o leigo? É aquele que não faz parte do clero, mas e o que ele é? É isso que o capítulo 4 da Lumen Gentium, que nós vamos fazer uma trajetória nesses próximos programas sobre a vocação dos leigos. Exatamente, é uma vocação. Não é porque não tem padre, é porque é vocação sua, é chamado de Deus, é missão, tá? É missão sua. E olha que o texto começa dizendo que depois de nós termos falado no capítulo anterior sobre hierarquia, de bom grado, né? O concílio se dirige para falar do estado daqueles que têm o nome de leigos. E o texto continua dizendo que o quanto se disse do povo de Deus que valeu para todos, leigos, religiosos e clérigos, né? Dizia Santo Agostinho: para vós sou bispo, convosco sou cristão. O capítulo 2 da Lumen Gentium fala do convosco, né? Com vocês eu sou cristão. Todos participam desta dimensão. Então nós vamos fazer esse caminho, né? Exatamente nesses nossos próximos programas e refletir então sobre a vocação dos leigos, ok? Nosso
bloco está chegando ao fim, esse primeiro, mas nós temos ainda dois blocos. Não saia daí, que nós já voltamos para começar a responder as perguntas que nos chegam. E mais uma vez de volta, estamos iniciando o segundo bloco do programa Respostas e o número que você tem à disposição para começar a enviar suas perguntas é 3349-1015 ou também através do celular. Nós temos também o celular, o WhatsApp 99347-0532. E vejam que nós estamos nos preparando para um evento muito importante, né? Normalmente é um evento ligado a todo esse tempo litúrgico que nós estamos vivendo, esse novo tempo que é chamado tempo da Quaresma. E diga-se de passagem que é um tempo carregado de espiritualidade, um tempo carregado de esperança, porque nós vamos desembocar na Páscoa do Senhor. Nós esperamos aquele dia onde nós celebraremos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Mas durante o tempo da Quaresma também nós somos convidados a vencer tudo aquilo que em nós destrói a harmonia, destrói a fraternidade, destrói nossa comunhão, nossa relação com Deus, destrói o meio ambiente, né? Por quê? Porque o pecado causa isso, destruição. Então vejam, quando nós falamos de Quaresma, nós estamos falando de um tempo carregado, né? De uma beleza que busca redimensionar a nossa vida, nos convidando a um profundo exame de consciência, a um caminho de penitência. E a penitência aqui significa exatamente voltarmos para o Senhor, predispor o nosso corpo, a nossa vida, nossos sentidos, nosso coração para o amor, né? Nós temos que ressuscitar com Cristo naquela noite da vigília pascal, né? O cristão ressuscita com Cristo, com Ele morre, se com Ele morremos, com Ele ressuscitaremos. Vejam que a Quaresma não é um fim em si mesma, mas ela desemboca no auge do mistério pascal, onde nós celebramos a vitória de Cristo ressuscitado, né? Então vejam, esse é um aspecto. A Quaresma ela tem já uma densidade importante. Mas vejam que a Quaresma nos convida a 3 práticas, chamadas práticas quaresmais, porque a gente não pode ficar só nas boas intenções, né? Nem o amor sobrevive de teorias. Então tem as práticas incentivadas, né, comumente a partir da Sagrada Escritura, prática do jejum, da oração e da esmola, né? Vejam, todas essas práticas, né, elas são importantíssimas. E aqui nós temos um dos elementos que deve despertar em nós nessa Quaresma é nossa relação de amor ao próximo. A nossa fraternidade, a nossa preocupação com os excluídos, o nosso olhar, o cuidado com aquele que está ao nosso redor, com aquelas pessoas cuja imagem de Deus está um pouco desfigurada, né? Irmãos e irmãs nossos que se encontram nas periferias da existência, da vida, pela depressão, às vezes pelo desprezo, pela idade, o desprezo pela própria pobreza, pela condição material frágil. Então todos esses elementos são importantes. A Quaresma nos chama a amar o outro, a olhar para o outro, a fazer da dor do outro a minha. Nesse sentido que entra agora a campanha da fraternidade, que não substitui nada de todos os outros elementos espirituais, litúrgicos, que nós somos convidados, né? Então a campanha da fraternidade não é algo estranho ao espírito da Quaresma, porque o nosso amor precisa tocar feridas. Se a gente não toca as feridas da existência, nós terminamos numa abstração incapaz de tocar a carne de Cristo, né? E onde nós tocamos a carne de Cristo? A igreja nos propõe aqui no Brasil, isso já tem um bom tempo, a campanha da fraternidade, onde nós vamos colocar um dedo numa chaga de Cristo, uma chaga social, uma chaga comunitária, né? Vejam, é a igreja convidada a encarnar-se, a fazer do sofrimento, da busca
do consolo, do cuidado com aquele que sofre, um sinal daquela caridade que é mãe de todas as virtudes. Então você vai ouvir aí nas redes sociais que a campanha da fraternidade não tem nada a ver com a quaresma. Você tem que perguntar para a pessoa que diz isso, né? O que ela entende por fé? O que ela entende por quaresma? Né? O que é a dimensão da esmola para ela? Simplesmente dar o pão ou também criar condições para que essas pessoas não precisem mais, né? A questão de dar o peixe ou ensinar a pescar. É uma dimensão da nossa fé constitutiva. Aliás, São Leão Magno, nos seus sermões para a quaresma, é um texto que eu estou lendo agora, maravilhoso, eu recomendo, tem a coleção patrística, né? Que fala exatamente que quem doa ao indigente, ao pobre, apaga muitos dos seus pecados. São Leão Magno, né? São Leão Magno está dizendo, não é Papa Francisco, né? Como diria alguns. Isso é desde o início do cristianismo, né? Ver o Cristo no pobre. São Leão Magno fala exatamente disso nos sermões para a quaresma. E vejam que a pergunta do Josias, da Nova Campo Grande, é exatamente nesse sentido. Poxa, Josias, você vai valer, nossa, padre, fez todo um preâmbulo. Sim, eu fiz toda uma introdução para chegar exatamente nesse ponto, que é a pergunta do Josias. Qual o objetivo da campanha da fraternidade? O objetivo da campanha da fraternidade não é diferente daquele objetivo da própria quaresma. Nos levar ao encontro com o outro, a desenvolver em nós a capacidade de amar. Porque o jejum? Para nos libertar de nós mesmos. Para quê? Para a gente ficar olhando para o céu de boca aberta? Não! Para partir ao encontro do outro, né? Tem que ter os sinais de ressurreição dentro da comunidade. Tem que ter os sinais de ressurreição. Não dá para a gente ver a pobreza, né? As diversas situações limites ao nosso redor, dos doentes, dos idosos, das crianças vulneráveis, e nós ficamos indiferentes, porque aí é que nós percebemos que a nossa fé está distante desse contexto. É uma fé que não consegue se encarnar, não consegue ter corpo, né? Então a campanha da fraternidade tem o objetivo que se enquadra o objetivo da prática da esmola, sobretudo, o olhar para o outro, abrir o nosso coração para realidades sensíveis de exclusão e de fragilidade social, tá? Esse objetivo não está fora do contexto de espiritualidade, porque dar a esmola para alguém, tá? É um ato profundamente espiritual. Vejam, se você sabe que teu irmão tem alguma coisa contra você, você está levando sua oferta ao altar. Alguém vai dizer, oferta ao altar religioso, um lado. Aí o texto bíblico diz, deixa a tua oferta ali, ela pode esperar, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Aí alguém vai dizer, aqui lado profano. Não tem nada a ver. Essa separação, né? Essa distância entre profano e sagrado vai terminar levando à irrelevância da nossa fé nos diversos contextos. Então deixa a tua oferta pode esperar teu irmão, vai lá primeiro ver o teu irmão. Então vejam, as três práticas, o jejum, a oração e a esmola. A esmola significa olhar para o outro, e a campanha da fraternidade vai nos levar a olhar para um outro concreto, porque Cristo tem um rosto, tá? Cristo assume o rosto dos sofredores, né? Nas suas diversas situações. Cristo está naquele doente que está lá no hospital que você vai visitar. Eu falo às vezes quando eu vou lá no Proncor uma vez por mês, né, visitar os doentes e levar e celebrar a Santa Eucaristia. Eu vou lá ver meu Jesus na cama, né? Meu Jesus doente. Essas expressões que eu tenho, né? Lá em casa também, onde a gente mora, o irmão Silvio sempre diz, quando alguém está batendo a porta lá pedindo comida, fala assim para a Tuca, que é a nossa irmã que trabalha lá com a gente, vai lá que Jesus está batendo na porta. Eu acho tão bonito isso, né? Não é que nós estamos canonizando a pobreza em si, mas a situação de vulnerabilidade associa nossos irmãos ao Cristo sofredor. E por outro lado, a minha insensibilidade a isso significa que a minha fé não consegue alcançar a vida, né? Minha fé é uma teoria, muito bonita, mas é uma teoria ainda, né? Então veja que a campanha da fraternidade tem esse objetivo. Aliás, vocês sabem que domingo próximo, né? Domingo próximo, às 9 horas, nós vamos ter a grande abertura, o convite do nosso arcebispo, do nosso bispo auxiliar, Dom Mariano e Dom Dimas, né? Para que todas as comunidades se reúnam
em torno do bispo, do presbitério, do clero, dos diáconos da nossa comunidade, para como igreja particular de Campo Grande, diocesana, possamos vivenciar este momento. E por sinais, as aberturas da campanha da fraternidade, não sei se vocês têm observado, mas elas têm crescido cada vez mais em número, né? E o ano passado foi uma celebração muito rica, muito cheia, né? Espiritualmente também. Então eu penso que é um momento muito bonito de igreja, onde nós somos convidados a olhar uma deficiência da nossa fé, que é o descuido, né? É o descuido com a vida do outro. Porque se eu vivo só para mim, você é tudo menos cristão. O evangelho desse dia da semana, quem diz que quem quer ganhar a sua vida vai perdê-la, né? E quem perder a sua vida por causa de mim, veja que aqui a questão é espiritual, porque é ser capaz de ver o Cristo no rosto do outro. Mas aliás, nós temos que ver o Cristo no rosto de todos os irmãos. Por quê? Porque Deus habita nele. Somos criação de Deus, somos criaturas de Deus, né? Então, tudo aquilo que me afasta, me torna insensível, vai petrificando a minha vida espiritual, né? Então, a quaresma vem para dar um chacoalhão na minha vida, que eu digo, padre, mas eu não sou um pecador assim, desesperado, que estou feliz por estar pecando ou por estar fazendo grandes pecados. Mas eu faço uma outra pergunta para você. Agora, o programa Respostas, agora sou eu que vou fazer uma pergunta para vocês. Desculpa que eu bati no microfone aqui. Mas olha, para dizer para vocês, a pergunta que eu tenho, você está amando o suficiente as pessoas que Deus coloca na sua vida? Você está sendo um esposo, uma esposa, segundo o coração de Deus? Você está sendo um médico, um professor, né? Eu estou sendo um padre, segundo o coração de Deus, não tem nada para melhorar na minha vida. Veja que o cristão não basta dizer não matar, não pecar contra isso, não, mas é bem-aventurados os que buscam a justiça, né? Bem-aventurados os pobres em espírito, os pobres. Bem-aventurados aqueles que lutam. Bem-aventurados os misericordiosos. Vão encontrar misericórdia, tem uma promessa associada a uma atitude. Então, é o tempo de desenvolver as virtudes. O jejum é para isso. Eu paro de olhar para mim mesmo como se eu fosse o centro do mundo. Eu aprendo a me controlar para que minhas forças sejam todas colocadas a serviço da construção do reino. A campanha da fraternidade é um tempo onde a gente vai buscar construir o reino, sobretudo olhando para as periferias existenciais da nossa vida, né? Tocar a carne de Cristo, onde ela se encontra ferida, chagada, né? Então, uma boa, feliz, frutuoso itinerário quaresmal, que se nós sairmos dessa quaresma amando mais nossos irmãos, assumindo iniciativas concretas de ajuda, de auxílio, pode ter certeza que aí, meu irmão, minha irmã, você ressuscitou com Cristo. Se não, né? Sinal de que a graça de Deus passou em vão, porque a graça dele vem, a graça dele está aí, né? Não deixemos passar esse tempo de graça, né? E sobretudo motivados pela oração. A oração é o aspecto primordial, por quê? Porque sem oração, sem ter uma fé e por consequência ter o amor que Deus derrama nos nossos corações, logo eu começo a instrumentalizar o outro, né? Ao ponto que eu vou fazer uma caridade para que todos saibam, para que eu seja aplaudido, né? E o Evangelho diz, cuidado, não vai ficar fazendo exterioridades, esquecendo que essas exterioridades têm que tocar o nosso coração, tá? É isso aí, Josias, um objetivo muito claro para nos ajudar concretamente a encontrar Jesus, né? Nos apaixonar cada vez mais por Ele e ser um sinal concreto do amor dele pelas pessoas, né? Muito bem, obrigado, Josias, pela sua participação, pela sua pergunta. E nós temos aqui um pedido, né? Um pedido de bênção, né? Que acabou de chegar aqui para nós. O Jean pede uma bênção do seu filho que nasceu esta semana. Êêê! Que alegria, né? Toda vez que vem uma criança ao mundo, eu olho o rostinho daquela criança e eu digo, que bom, Deus não esqueceu de nós, né? Criança traz esperança. Jean, parabéns para você, para a mamãe do Jean também, não sei, a mamãe do Mateu, isso que eu tinha que dizer o nome, né? Olha, Mateu de Jesus de Paula Correia, olha, de Jesus, olha que responsabilidade, né?
Nossa, parabéns, Jean, pelo filho Mateu, né? Tá na forma com o TH ali, mas tá na forma italiana, né, do nome. Tem muitas pessoas que escolhem, né? O Mateu de Jesus de Paula, seja muito bem-vindo, que nós possamos entregar para você um mundo mais belo, um mundo mais pacificado. Por isso que temos a quaresma, né, Jean? Para tornar esse mundo mais belo para o seu pequeno filho Mateu, né? Seja muito bem-vindo, Mateu, e vamos pedir esta bênção, né? Jesus que pediu que as crianças, que os pequeninos se aproximassem dele, que ele com essa bênção se aproxime do seu filho Mateu, que vai viver também um momento particular de encontro com ele no dia do Santo Batismo, e Deus morar nele, vai fazer dele sua morada. Que esse Deus abençoe seu pequeno Mateu, que ele possa crescer em estatura, saúde, graça, diante de Deus e diante dos homens, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Muito bem, imagina a felicidade, né? Imagina a felicidade da família. Bem-vindo, Mateu! Que ele seja feliz, né? É isso que a gente quer para os nossos filhos, para os nossos pequenos. São sempre dons de Deus, né? Cuja responsabilidade no início é muito grande de todos nós, né? Sobretudo desse núcleo mais próximo do Mateu, né? Que coisa boa. E com essa bênção, com esse momento tão feliz, né, do nosso programa, celebrar a vida, né, do Mateu, nós vamos encerrando esse segundo bloco, já terminou, mas nós temos ainda mais um bloco para a gente permanecer junto. Fique aí que nós já voltamos. Então, nós estamos aqui já de volta, ainda curtindo a alegria, né, de saber do nascimento do Mateu. E Jean, gostaria de deixar um abraço para você que também trabalha, né, aqui, trabalha à tarde aqui na TV Imaculada, nos estúdios, é câmera também. Muitas felicidades para você, para sua família, para sua esposa e para esse grande dom de Deus que é o Jean, né, que apareceu aí para trazer muita alegria para vocês e para todos nós, né? Parabéns mais uma vez. Coisa boa, né? Eu não posso ter filho, né? Sou padre, então eu tenho que me alegrar pelo filho dos outros, né? É uma felicidade imensa, né? Toda vez que nasce uma criança, então a gente se alegra muito, fica muito feliz. Muito bem, Jairo. Jairo, obrigado pela sua participação lá da Vila Cidade Jardim. Obrigado, Jairo. Muito interessante a pergunta do Jairo, é até oportuna para esse tempo de quaresma, e volta e meia alguém me procura com essa pergunta do Jairo. Pergunta: quando um propósito durante a quaresma é quebrado, é considerado fraqueza ou pecado? Pode ser recomeçado durante o ano para se alcançar o perdão? Ou tem que esperar a próxima quaresma? É necessário confessar? Jairo, um propósito, tá? Um propósito que você fez a Deus, né? Mas eu vou fazer uma diferença aqui. A questão do confessar, que é o último ponto que você coloca. Se você faz uma promessa, tá? Você fez uma promessa, né? Que a gente diz assim, ninguém é obrigado a fazer uma promessa, mas na relação que nós temos, né? Com a realidade de Deus, com a realidade espiritual, né, com os santos, nós temos que ter muita sinceridade e transparência. Se você faz uma promessa para um amigo seu e você não cumpre, né? Vejam, essa promessa ganha uma característica muito mais forte se nós fazemos uma promessa para um amigo de Deus, um amigo íntimo de Deus, que é o santo ou a santa, né, ou a mãe do Senhor, ou algum santo, ou ao próprio Deus, e nós rompemos isso. Aí o que você tem que fazer? No caso da promessa, Jairo, você tem que procurar o confessor, tá? Você pedir a desvinculação dessa promessa, tá? E você reconstruir essa promessa, talvez com um propósito um pouco menos ousado, mais modesto, tá? Mas se você faz uma promessa, seria bom você dizer para o padre, olha, eu fiz uma promessa, né, a Nossa Senhora, a Mãe do Senhor, e eu não cumpri, né, essa promessa.
É um pecado? No sentido, sim, é um pecado no sentido de que você faz um compromisso para um amigo, eu volto à ideia de uma amizade, né? Você quebrou algo que você se comprometeu, né? Você se comprometeu, claro, visando, não sei, uma graça, algo que você foi beneficiado, digamos assim. Nesse sentido, é muito importante a maturidade com Deus. Agir com Deus de forma adulta, não como se fosse uma magia, mas respeitar a pessoalidade de Deus. Isso significa honrar, né, a grandeza do mistério de Deus, sobretudo cumprindo os nossos propósitos. Aí eu diria, se você faz um propósito e você quebrou, né, digamos que esse propósito mostra, a quebra desse propósito mostra a fragilidade da sua vontade e da sua decisão. Então eu não diria necessariamente que já é um pecado, mas é sinal de que você está desarmado, tá? De que você não foi capaz de cumprir algo que você prometeu. Então nesse sentido eu diria que sim, fere um pouco a minha comunhão com o divino, com o transcendente. E nesse sentido é pecado, tá? Então é bom você dizer para o padre na confissão, entre aqueles pecados que você vai colocar, olha, eu fiz um propósito com Deus, eu fiz uma aliança com Ele, me comprometendo a tal gesto, e esse gesto eu não consegui realizar, né? Mas bola para frente, o perdão de Deus existe para isso, o perdão existe para pecador, não é para santo. Eu vim para os doentes, eu vim para os enfermos. Significa que a misericórdia, você vai fazer a experiência da misericórdia de Deus e Deus vai dizer, meu filho, levanta, né? Levanta para frente. Agora, você pode refazer o seu propósito, você pode refazer tanto a promessa quanto o propósito, não precisa esperar a próxima quaresma, absolutamente. Recomeça, tá? Recomeça o seu propósito. Às vezes você vai dizer assim, olha, dessa vez eu me proponho algo um pouco mais modesto, não tem problema, tá? Não tem problema. O importante é que você cumpra, né? Faça algo que seja, eu diria duas coisas. Algo que você seja capaz, porque você vai prometer uma coisa que vai ser muito difícil para você. E segunda coisa, que frutos produz isso que você se comprometeu? Eu vou fazer eu acho que propósito seria muito bom, propósito de caridade. Propósito que tenha frutos, né? Dentro da comunidade, que apareçam. Às vezes você fala assim, eu vou fazer o propósito de deixar a barba crescer. Tá bom, pelo amor de Deus, não tem um problema. Mas acho que seria um propósito muito mais bonito, né? Você se inserir durante a quaresma, se inserir dentro de um trabalho de caridade, ajudar alguém, contribuir com a vida de alguém, tornar o mundo um lugar mais bonito, né? O reino de Deus se alarga. Então eu digo assim, para quem faz promessa e quem faz, você responda fazendo alguma coisa que vai contribuir com a sua santificação e com a melhoria do mundo, com a melhoria das pessoas, tá? Então, fazer a barba crescer é uma coisa boa? Sim, é um sacrifício, tudo, mas eu procuraria coisas mais significativas, que frutificam dentro da comunidade, dentro do contexto em que nós vivemos, tá? Então você quebrou, é bom colocar assim para o padre na sua confissão, não precisa esperar a próxima quaresma, né? Não precisa. Você sabe que agora esse tempo é um tempo muito propício, né? Para os nossos desafios. Desafios que não devem ser publicados no Facebook, tá, gente? Já vi gente aí já colocando quais são as penitências que vai fazer no Facebook, mas pelo amor de Deus, né? Não foi na missa de quarta-feira de cinzas? Não viu o recado de Nosso Senhor no Evangelho? Que a vossa mão direita não sabe o que fez a esquerda, eu acho que é o contrário, que a esquerda não sabe o que fez a direita, o sentido é o mesmo, né? Vocês que gostam de sair rezando pelas praças para serem vistos pelos homens, então a gente não pode fazer essas renúncias contando para todo mundo, colocando no microfone ou trazendo aqui na TV Imaculada. É claro que todos nós deveríamos ter penitências, é um tempo penitencial sim, tá? Às vezes você, eu vou renunciar a uma coisa, não consigo completamente. Diminui pelo menos isso, né? Eu falava mal de alguém 30 dias do mês. Fala 28. Se não consegue, se a sua língua não aguenta dentro da boca, né?
Claro que o ideal, e eu tô um pouco brincando um pouco para a questão, mas para falar de uma coisa séria, fala, não, eu nessa quaresma, primeiro, não vou falar mal de ninguém e vou sair das rodinhas onde se está falando mal de alguém. Ótimo propósito. Isso vai engrandecer, vai te tornar uma pessoa muito melhor, né? Então todas essas práticas exteriores têm que encontrar repercussão no meu interior. Tem que encontrar repercussão. Tem que mudar o meu interior. Você não faz prática penitencial para mudar o coração de Deus, para Deus ficar mais bonzinho e fazer o que eu quero. Não. Não esqueça que tudo aquilo que a gente pede para Deus é submetido àquilo que nós dizemos no Pai Nosso, cada Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, aqui e lá. Tá? Então, vejam que oração, a intensificação da oração que deve acontecer nessa quaresma, deve acontecer. Tá? Por exemplo, uma coisa bonita, um propósito que seria muito bonito, ler e meditar todos os dias o Evangelho do dia. Você sabe que tem hoje nas redes sociais, no Google, você põe lá Evangelho do dia. A igreja tem um Evangelho para cada dia, uma mensagem de Deus, né? O Evangelho. Vai lá, faz no seu dia, 5 minutinhos ali, lê aquele Evangelho, faz daquele Evangelho uma apropriação para a sua vida espiritual e faz um momento de meditação, silêncio interior. Olha que propósito lindo, né? Então, Jairo, se você quebrou o seu propósito, não desanime, muito pelo contrário, levanta a cabeça, retoma, procura um propósito que seja edificante. Eu vou chamar... Gente, eu digo sempre, a caridade é a mãe de todas as virtudes. Isso significa que qualquer propósito que você fizer no âmbito da caridade, agora é estranho, né? Porque caridade a gente reduz o sentido de caridade, né? Caridade às vezes é passar a ouvir... quer um exemplo de caridade dentro de casa? Você chega em casa e já vai para o celular. Não, começa a fazer uma caridade com a sua família. Qual que é? Primeira coisa, quando eu chegar em casa, perguntar para cada um, como foi seu dia? Mas não é assim, tá tudo bem com você, tipo, formal, pro forma, esperando a resposta, como foi seu dia, o que aconteceu de bom? Isso é caridade, tá? Sabe aquele idoso que a gente vive falando, nossa... mas parece que é perda de tempo conversar com o idoso, né? Não, é uma extrema caridade. Porque o idoso já naturalmente, a autoestima dele vai baixando, ele já vai se sentindo uma pessoa excluída, né? Olha que gesto bonito, né? Dá mais atenção para o vovô, para a vovó, para aquela pessoa idosa que você encontra, né? É caridade também sair do círculo de pessoas que vivem falando mal dos outros. É caridade. Tudo isso, se você não fizer por amor, de nada serve, é como o sino que bate, que toca em vão, né? Tudo tem que ser feito com amor e a quaresma quer despertar em nós o amor a Deus e o amor ao próximo. Isso que eu queria dizer, o Jairo tinha perguntado, não sei se era o Jairo mesmo que fez a pergunta anterior, não, Josias, desculpa. Josias tinha perguntado sobre a campanha da fraternidade. Tem uma coisa que a gente esquece, que o maior dos mandamentos tem duas faces. O singular, o maior mandamento, tem duas faces, amor a Deus e amor ao próximo, tá? Vejam, não é só amor a Deus, mas o meu amor a Deus é testemunhado. O sinal de que eu estou realmente amando a Deus é quando eu estou amando, aparece isso no meu amor concreto ao meu próximo, né? Então, Jairo, não desanima não, tá? Vai em frente, que você... vai conseguir retomar o seu caminho, tá? Retomar o seu caminho. E nesse sentido é que eu falo que essas práticas são muito importantes para nós, né? E outra, ensinar também, eu estava falando esses dias na missa, ensinar os filhos a fazer penitência, sim, desde pequenos, né? O filho, não sei, por mês, você compra para o seu filho, eu vou fazer uma coisa assim meio boa, você compra 5 sorvetes para o seu filho. Aí você vai dizer, olha filho, você vai dar dinheiro para ele, né? As moedas ou um dinheirinho para ele já começar um pouco, ensinar a economia já desde pequeno para os seus filhos, né? Aí você vai dizer, filho, eu quero que você coma só isso, porque o outro você vai ganhar dinheirinho e você vai comprar para uma criança que não tem dinheiro como você para tomar um sorvete que você está tomando. Olha que coisa bonita. Desde pequenos ensinar nossos filhos
Desde pequenos, ensinar nossos filhos a fazer penitência, sim. Desde pequenininho, tá? Agora, uma outra coisa bonita que eu estava lembrando, esses dias eu fui fazer a preparação de um casal de noivos, né? E teve um momento muito bonito que eu falava, que a gente comentava sobre a oração do casal, né? Por que não fazer um propósito, por exemplo, um propósito muito bonito nessa quaresma? Um dia da semana nós vamos rezar todos juntos, pegado na mão, ajoelhado em torno da cama. Olha que coisa linda. A família que intensifica os seus momentos de oração. Tá, o padre falou, o ideal é que fosse todos os dias. Eu falei um dia, mas que você faça algo diferente nessa quaresma, também lá na sua casa. Vamos fazer o seguinte, na quinta-feira, não sei, dia da instituição da Eucaristia, todos nós vamos rezar juntos lá em casa. Ah, mas um terço, está todo mundo muito cansado, é muito comprida a oração, mas pelo menos um momento de oração. Façam, vocês vão ver quantas graças, como é bonito. A gente vai percebendo que a gente vai ter muito mais força para enfrentar a nossa jornada, os desafios, as chatices do dia a dia, o desânimo, né? Isso é importante. Então, tem uma infinidade de propósitos, sejam criativos, né? Em fazer as renúncias e penitências, né? Tem gente que intensifica mais nas sextas-feiras da quaresma, né? Tem gente que, por exemplo, não come carne durante todas as sextas-feiras, tem gente que não come durante toda a quaresma. E olha, não é o não comer carne para você economizar, para você ter mais dinheiro no fim do mês, não vem com essa não. Não vem com essa não. É uma renúncia que deve ser direcionada para a caridade. É uma renúncia para o amor. Então você renuncia a algo que vai ajudar alguém, tá? Então, por favor, pense com carinho nisso, tá, gente? Esses propósitos. Muito bem, a pergunta aqui, não tenho... Ah, eu acho que é o Pedro, não, essa é a pergunta do Pedro, o nome está aqui embaixo, né? É a pergunta do Pedro. O Pedro pergunta, no tempo de Jesus não havia cerimônia na igreja de casamentos, igual às de hoje. E as pessoas que moravam juntos, como marido e mulher, tinham contato com Jesus. Por que a igreja diz hoje que os que moram juntos não podem comungar, né? Pedro, essa sua pergunta é uma pergunta que angustia o coração não só de pessoas, né, como você, dos cristãos leigos, mas que angustia o coração dos pastores da igreja também, né? E eu diria que nós temos uma compreensão distinta, talvez, daquilo que nós entendemos como casamento, como matrimônio, né? E nós não podemos usar o termo convivência, o morar juntos de hoje, com dizer que as pessoas não se casavam no tempo de Jesus. Era uma outra tradição religiosa, mas que o casamento existia também, né? Existia também o casamento. Mas diante da complexidade da sua pergunta, hoje não vai dar para a gente responder, porque nós estamos chegando ao final do nosso programa Respostas. Mas Pedro, eu vou começar o próximo programa da próxima semana e você não se esqueça de estar junto com a gente, porque eu vou dar continuidade à resposta dessa sua pergunta, que é uma pergunta que angustia muitos de nós. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, amigas, todos aqueles que nos acompanham, chegamos ao final de mais um programa Respostas. E eu quero invocar, como nós fazemos de costume, sobre você, sobre este itinerário quaresmal, sobre os propósitos que você tem para esse tempo de graça, esse tempo de conversão, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que nós pedimos por intercessão da Imaculada, Mãe do Senhor e Mãe da Igreja. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, Espírito Santo. Amém. Programa Respostas fica por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo sábado.